Bom, então vamos lá para o nosso segundo encontro de estudo desse livro, As Deusas e a Mulher, da Jean Shinoda Bowley. No primeiro encontro, eu expliquei para vocês o quanto que a Jean Shinoda ela foi uma autora inovadora, né, para aquela época que ela escreveu esse livro, porque ela inaugura uma nova psicologia das mulheres, né, que até então a psicologia das mulheres era estudada de uma forma, e ela era estudada sem uma perspectiva das mulheres, sem uma perspectiva mais feminista. E Jean Shinoda, naquele momento, foi atravessada por essa perspectiva feminista e ela trouxe isso para essa psicologia, né? Ela inaugurou esse novo olhar sobre a psicologia. Então, é um pouco disso que nós vamos falar. Esse livro, essa análise que ela faz, ela tem duas bases teóricas, né? Ela tem a base, toda a obra da Jean Shinoda, a base feminista do feminismo e a base, a leitura do feminismo e a base da psicologia da psicanálise, tá? Freud e Jung. E o que que ela traz, né, do feminismo? Ela entende que todas essas deusas que ela coloca, elas são aspectos características da personalidade, tá? Nossa, são potenciais nossos e que nós não acessamos, não acessamos todo esse nosso potencial que as deusas trazem como características que são inatas nossas pela forma como o patriarcado, como nós somos criadas dentro do patriarcado, que nos estereotipa, nos coloca em caixinhas. Então, a gente percebe esses aspectos das deusas em nós a partir de estereótipos e não a partir de potencialidades. E é isso que nos impede de alcançar. Então, foi aí que a gente parou, né? A gente falou dos arquétipos, enfim, dessa nova psicologia e do quanto que ela apresenta, o quanto que a retirada desses rituais referentes às deusas da nossa vida é, andam em conjunto, andam em paralelo à supressão dos direitos das mulheres nessa sociedade atual e na sociedade patriarcal, tá? Então ela tem uma leitura assim bem crítica da realidade, né? Não é uma psicologia que ela é só interior, né? Ela tem toda uma leitura social. E aí ela inaugura essa nova psicologia, né? Que é um pouquinho do que vamos falar hoje. Ela fala o seguinte, explicando um pouquinho por que ela se contrapôs a Freud e Jung, né? Ela foi uma pessoa que veio, essa nova psicologia dela, se contrapõe a Freud e Jung. Ela entende ela entendeu na época que aquela psicologia que existia, ela não dava conta de entender o feminino nessas bases profundas. Eram psicologias criadas por homens e voltadas ao estudo dos homens, né? E aquilo adequado ao mundo do feminino. Mas se somos cíclicas, hoje já entendemos, né, que somos cíclicas, que somos diferentes dos homens, como aquela psicologia que entende a psique do homem vai servir para nós, né? Então, ela fala o seguinte, que dependendo do ponto de vista ser freudiano ou junguiano, tanto faz, as qualidades que são características das deusas, de todas as deusas, mas aqui ela fala em especial das deusas virgens, foram definidas ou como sintomas ou como patologia, ou como expressões de um elemento masculino não totalmente consciente na psique das mulheres. Por quê? Freud, quando ele inaugura lá a psicologia, a psicanálise, né? Ele entende que todo o feminino em contraponto ao masculino. Então, assim, né? Como ela descreve, a mulher que é hábil e segura de si, que realiza alguma coisa na vida e que mostra apreciar a oportunidade de aperfeiçoar sua inteligência e capacidade, está apresentando um complexo masculino. Isso para Freud, né? Para Freud, assim, existe um homem e a mulher tem inveja do pênis. Então, tudo era em torno do pênis, né? Então, se a mulher ela tem iniciativa, ela, né, é mais proativa, ela está desempenhando um papel que não é dela, né? Uma inveja do homem, ela quer ocupar um lugar do homem, né?
De acordo com Freud, ela está agindo como se acreditasse não ter sido castrada, né? Porque o homem tem o pênis, a mulher é castrada. Então, quando ela se vê castrada, né, ela tem que ocupar um outro lugar. E aí, se ela atua no mundo, né, de uma forma mais expansiva, é porque ela não se entende como castrada. É tudo em referência ao homem. Não existe uma psicologia da mulher, né? Essa mulher é entendida enquanto ser total. Era tudo em contraposição ao homem. Então, nenhuma mulher quer se destacar. A necessidade de se destacar é um sintoma de um complexo masculino. Então, se a mulher, uma negação da realidade. Então, se a mulher quer conquistar coisas como Artemis, né, que é um arquétipo maravilhoso assim de individualidade, de conquista, não existe o arquétipo. É como se esse arquétipo não fosse algo positivo em si. Ele é uma distorção, né? É uma mulher que quer ser homem, quer agir como um homem no mundo, né? E aí isso para Freud lá, né? Que nem falava assim arquétipo, mas essas características, porque arquétipos nada são que características que nós possuímos, né? E aí, para Jung, né, o Jung criou lá o conceito de ânimos e ânima, que é um conceito maravilhoso, mas que ela diz assim que ele não serve para tudo, né? Não serve para entender a totalidade, principalmente do feminino. Então, para Jung, existe o ânimos e ânima. E a mulher teria mais ânima e o homem mais ânimos. Se a mulher está agindo de uma forma mais de iniciativa, com essas características, que são características masculinas, ela estaria agindo com um ânimos, seria um desequilíbrio. E aí, o que é importante daqui? Né? A gente entender que esse conceito que a gente tem de feminino aí, do sagrado feminino, que é um conceito que tem de vez em quando, e que eu de vez em quando falo sobre isso, a gente se pega falando sobre isso, tá? De que a mulher é um desequilíbrio do feminino e masculino, né? Que a gente precisa, como é que é, equilibrar o feminino, que a mulher, ela tá é, masculinizada. Isso é uma fala do sagrado feminino muitas vezes, né? Que a gente muitas vezes reproduz. Que a mulher, essa mulher que trabalha muito, que não sei o quê, que vive exausta, é porque ela está com o feminino desequilibrado, né? E que toda busca é por a gente equilibrar e ficar mais, alguns falam até mais femininas, mas seria uma busca por equilibrar essa energia feminina, enfim. Essa é uma perspectiva de Jung, tá? Jung é o autor, o criador aí da psicologia analítica, tá? Essa é uma perspectiva de Jung. Então, as pessoas que defendem isso, talvez elas nem saibam que elas estão defendendo uma perspectiva de Jung, da psicologia analítica, mas é isso, tá? É fruto dessa teoria, essa questão do ânimos e ânima, que a gente precisa equilibrar esse feminino e masculino, tá? E aí, vou ler só isso aqui, que é frase dela mesma do livro, tá? Para Jung, a receptividade, a passividade, a a disciplina e a subjetividade caracterizam a personalidade feminina. Jung considerava atributos masculinos o raciocínio, a espiritualidade e a capacidade de agir decidida impessoalmente. Ou seja, a característica do ânimos, tá? Característica masculina, quando a gente diz a energia masculina, que é disso que Jung fala, que é o ânimos. Ele via os homens como sendo naturalmente dotados nessas áreas e as mulheres com traços semelhantes de personalidade, por mais que desenvolvidas, tinham desvantagens por não serem homens. Então, assim, eu tenho para isso, né? Eu tenho ânima e ânimo, só que por eu ser mulher, é, geneticamente, eu tenho mais ânima que ânimos, tá? Se eu ficar mais no ânimos, eu estaria em um desequilíbrio, né? Eu tenho que ficar mais na ânima. As mulheres contra isso, aí desvantagens por não serem homens. Embora Jung não visse as mulheres como inerentemente defeituosas, ele as via como inerentemente menos criativas e menos capazes do que os homens de serem, de fato, criativas, enfim, né? Por quê? Porque nós somos constituídas de ânimos e ânima, e é esse equilíbrio, né? É um equilíbrio dinâmico que a gente deveria, as mulheres, ter mais o ânima do que o ânimo. Se a mulher tiver mais o ânimo, essas características masculinas, ela estaria em desequilíbrio.
E aí, muito dessa teoria fundamenta e é reproduzida aí dentro do sagrado feminino, tá? Muitas vezes sem saber que está falando a partir dessa teoria, tá? Que tem essa base. Mas é isso, porque muitas vezes as coisas se reproduzem e a gente sai falando sem saber de onde veio essa origem, tá? E aí, existem as pós-jungianas. O que que é isso? Depois de Jung, né? Depois de Freud veio Jung, depois de Jung vieram as pós-jungianas. Quem são essas mulheres? Uma delas é a Jean Shinoda Bolen, tá? Essas mulheres que criaram aí teorias que falaram não, né? A gente não é assim que funciona. Pegaram Jung, são junguianas, são estudiosas de Jung, mas transformaram isso aí para uma nova psicologia das mulheres. E são essas que hoje em dia o sagrado feminino estuda, né? Numa perspectiva mais moderna, são essas pós-junguianas que o sagrado feminino estuda, tá? Tia Shinoda é uma delas, tá? E aí, o que que ela vai falar? O que que essa nova teoria das mulheres vai falar? Que existem padrões de personalidade dentro das mulheres e dentro dos homens também. E as deusas são arquétipos, representam, poderia ser chamado de outra coisa, tá? Mas são chamadas de deusas porque entendeu-se na mitologia que era aquilo, né? A mitologia que trazia, né, é aquilo, mas elas são padrões de personalidade, tá? Que são referentes à mitologia, porque os mitos, gente, foram criados lá nas antigas sociedades, né? Sociedades antiquíssimas de sábios, filosóficas e tal, para entender o mundo. E eram pessoas que eram, assim, né, iluminadas de fato, que pensavam nessa filosofia, que pensavam que tinha diversos saberes, como a gente já falou. Aí, e eles observavam, os filósofos observavam a realidade e tinham esses insights. Então, foram assim que os mitos eles foram sendo, né, recebidos, foram sendo criados, foram sendo construídos como reflexo da nossa personalidade, reflexo daqui dos nossos comportamentos, reflexo daquilo que botamos no mundo, que foi colocado de uma forma simbólica, né, da forma do nosso inconsciente. E aí, esses padrões dos mitos, eles são referentes a aspectos da nossa personalidade. Para essas pós-jungianas, nós não funcionamos, embora exista sim ânimos e ânima, mas nós, a nova psicologia da mulher, fala que nós funcionamos através desses tipos de personalidade, que são arquetípicos, que são os arquétipos dessas 7 deusas. Existem outras deusas? Existem, mas elas são vistas por essa psicologia como subdivisões dentro dessas deusas, tá? Essas são as principais, essas 7 são as principais que estão mais arraigadas na nossa psique, que são as mais modernas, tá? A gente conversou um pouco disso lá no primeiro encontro, tá? Quem não viu, veja. Então, para ela, é essa psicologia que entende os aspectos da personalidade da mulher que coexistem, que são os verdadeiros. Então, vamos lá. Quando as deusas são vistas como padrões de comportamento feminino normais, não porque estamos em desequilíbrio estamos mais com ânimos que ânima, ou mais com ânima que ânimo, ou com mais feminino ou mais masculino. São padrões de comportamento normais. A mulher que é naturalmente mais parecida com a sábia Atenas ou com a competitiva Artemis do que com a esposa Hera ou com a mãe Deméter, é avaliada como sendo uma mesma quando é ativa. Então é só isso. A mulher que se comporta mais como uma Artemis, ela só é uma mulher mais ativa naquele momento da vida, naquele ciclo de vida dela, ela é mais daquela forma, ou como um traço de personalidade dela, ela é mais daquela forma. Não é porque ela tem mais ânimos que ânima, tem mais masculino que feminino, tá? Objetiva, ela é mais ativa, objetiva em suas determinações e orientadas para a realização externa, só. Né? Algumas deusas, alguns traços de personalidade são mais orientados para a realização interna,
outras deusas, outros traços de personalidade são mais orientados para realizações externas. E está tudo certo. E como nós temos todas as deusas dentro de nós, em épocas da nossa vida, a gente pode estar mais voltada para realizações internas. Em outras épocas da vida, a gente pode estar mais voltada para as realizações externas, e está tudo certo. E também pode ser a vida toda, né? A gente pode estar a vida toda mais voltada para realizações externas, para a carreira, né? Mulheres, por exemplo, que não quiseram ter filhos e que se dedicaram à carreira como um objetivo, né? Do mundo externo, tá tudo certo. Não é porque ela tá mais masculina, é porque é um aspecto da personalidade que ela tem e que é normal e tá tudo certo, tá? Essa é a nova psicologia das mulheres, não como uma disfunção, né? Como Freud falava, quem tem uma linha mais freudiana vai entender aquilo como mais patológico, sintomatologia, enfim, né? Vai categorizar, estereotipar. Quem é de uma linha mais junguiana vai achar que a mulher está em desequilíbrio feminino e masculino. E quem é da nova psicologia das mulheres, tá tudo certo, gente. É só um aspecto de personalidade que é mais premente nessa mulher, que pode ser em um determinado momento da vida, pode ser a vida toda, e ela é normal do mesmo jeito e tá tudo certo, tá? E ela pode, inclusive, estar com o feminino e masculino equilibrado, o ânimos e ânima, que realmente existe, equilibrado, e ainda assim ser uma pessoa que se realiza mais pelos objetivos externos, pela carreira, e tá tudo certo. Embora o ânimos e ânima dela esteja equilibrado, tá? O feminino e masculino. Não é porque eu vou equilibrar que eu vou deixar de me aprofundar nas realizações externas, tá? Oi, amor. Quer vir ver a aulinha da mamãe? Só um minuto, gente. Participação especial. Dando um beijinho, beijinho. Agora vai lá com a vovó, tá? Bem, vamos esperar mais um pouquinho. Vamos lá. Então, não, ela está sendo verdadeira. Quando uma mulher ela tem, né, o seu foco nas realizações externas ou internas, tanto faz, ela está sendo verdadeira para com a forma como a deusa determina, com a qual ela mais com a deusa determinada com a qual ela mais se encaixa ou se assemelha. É traço de personalidade, né? Não está sofrendo de um complexo de masculinidade, como diagnostica Freud, e não se trata de identificação com o ânimos, de ser mais masculina em sua atitude, como sugere Jung. Isso é libertador, né, gente? Por favor, muito libertador a gente ter mulheres que pensaram isso, que evoluíram essa teoria aí, né? Então ela traz, ela categorizou essas deusas, que são aspectos da personalidade da mulher, que ela viu as associações, né? Em deusas virgem, em as deusas, né? Ela categorizou em três: as deusas virgens, a deusa alquímica, né? Que é a Afrodite, e as deusas vulneráveis. As deusas virgens são os três aspectos, tá? Deusas virgens, deusas vulneráveis e a deusa alquímica, que é a Afrodite. Bom, as deusas virgens são essas três aí, Artemis, Atenas e Hestia. São aquelas que são mais voltadas para, são mais independentes, tá? Elas não se realizam, elas não precisam do outro para se realizar. Elas são mais independentes, têm mais iniciativa, né? Elas estão felizes sozinhas, gente. Se vier, venha para somar, mas não se realizam através do outro, pelo olhar do outro, pelo marido, não precisam de um marido para estar do lado, para a sociedade para ser validada na sociedade, isso não é importante para ela. Não precisam ter filhos para serem validadas pela sociedade. Elas podem ter filhos, elas podem ter marido, mas isso não é o que valida elas no mundo. A realização dela pode complementar a realização dela, mas a realização dela ela está muito mais no foco externo. São mulheres de fato voltadas para a carreira,
os estudos, aquelas mulheres que gostam muito, as inventoras, né? Pessoas que criam coisas no mundo, são as deusas virgens. Virgens, e aí a gente precisa falar uma coisa, né? Enquanto esse termo virgem dentro do patriarcado, ele também foi, né, deteriorado aí, né? Porque o termo virgem, ele quer dizer aquilo que não foi violado, né? Aquilo que ainda existe em essência. São mulheres muito voltadas para a autenticidade, para a essência própria. Elas podem ter um parceiro, mas elas não vão se, assim, se misturar psiquicamente ao ponto de se perderem naquilo. Ou se em algum momento elas se perderem, a autenticidade é algo forte para elas, né? Ser quem elas são. Preservar essa psique autêntica, essa essência. Mulheres que falam muito de essência, de autenticidade, estão aqui, né? Tem as deusas virgens de forma muito forte, tá? E aí o patriarcado também deteriorou essa questão do virgem. Por exemplo, quando a gente fala, né, das matas virgens, das tudo que é virgem, né, metal virgem, é aquilo que não foi modificado pelo olhar, pela ação do outro, né? E aí o patriarcado deteriorou aquela questão da virgem. A virgem é a boazinha, a santa, a intocada sexualmente, porque o sexo é um pecadão, né? Então, o patriarcado ele deteriorou esse termo virgem. E aí, quando a gente vê as deusas virgens, não tem nada a ver, tá? Artemis teve lá seus companheiros, Atenas também, na mitologia, né? Não tem nada a ver com a parte sexual, não. Virgem é aquela que não é violada, porque as deusas vulneráveis, todas elas na mitologia foram violadas pelo masculino, tá? Elas sofreram, são aquelas que sofrem, né? Ou porque foram violadas, ou porque foram sequestradas, né? Ou, enfim, as deusas vulneráveis, e aí já entrando um pouco lá, são aquelas que, quando se unem com masculinos, elas sofrem, elas se perdem na sua autenticidade, que elas se validam a partir do outro, dos relacionamentos. Do outro, assim, dos relacionamentos, porque não precisa ser com o marido, né? Pode ser aquela que se dedica demais aos filhos, né? Ela se valida a partir dos filhos. E se, assim, não tem nada demais também, o aspecto da psique. São mulheres que são mais voltadas para o lar, aquelas que largam a carreira para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, né? Que se dedicam àquilo de uma forma que fica incompatível manter uma carreira, porque uma carreira, às vezes até tem um trabalho, mas não tem uma carreira, porque uma carreira é algo que exige, né? Uma dedicação. Um trabalho, muitas vezes não. Então, as deusas vulneráveis são aquelas que se sua identidade, ela é mais voltada para os relacionamentos, tá? Relacionamento com o filho, com o marido, com a família. É difícil você encontrar uma deusa vulnerável que ficou legal. É difícil, não, é impossível. Alguém que tem a deusa vulnerável mais forte ficar legal com não ter filhos, por exemplo, né? Ela pode até não ter filhos por alguma questão, mas ela não vai ficar legal com isso, ela não vai ficar realizada. Com não ter marido, ficar solteira, ela não vai ficar legal, tá? Então vamos lá, entrar nas deusas virgens, né? Artemis, Atenas e Hestia são as três deusas virgens. Artemis, que é a deusa da caça e da lua, Atenas, a deusa da sabedoria e artes, e Hestia, a deusa da lareira e do tempo. Todas as três representam nas mulheres impulsos interiores para desenvolverem talentos. É aquela parte na mulher que gosta de se desenvolver, de evoluir internamente, de conhecer mais, de trabalhar mais, né? De perseguirem interesses próprios, não interesses, né? Pode até ser interesses coletivos. Quando a gente vê Artemis, Artemis é muito voltada para os interesses coletivos, né? Feministas são Artemis, tá? Feministas são mulheres que têm Artemis muito forte. Artemis são mulheres que se dedicam principalmente às causas de outras mulheres, à causa das crianças e à causa de animais, né? Então, esse interesse, perseguirem interesses pessoais, podem ser interesses coletivos, inclusive, tá?
mas são interesses de uma total, são maiores, né? São maiores do que esses interesses do lar, vamos colocar assim, né? Ou pode ser interesses interiores também. Resolverem problemas, são mulheres que são dedicadas a isso, né? Que têm habilidades, competirem com outras, expressarem-se articuladamente com palavras ou formas artísticas, colocarem seus ambientes em ordem ou levarem vidas contemplativas, tá? Também, se tiver uma éstia muito forte, vai ser voltada aí para uma vida contemplativa. Aí essa autora, que é também uma junguiana, né? Esther Harding, uma pós-junguiana, né? Dessa nova psicologia aí. Ela fala sobre as deusas virgens como as mulheres que têm as deusas virgens como mais forte, são uma em si mesma. Mulheres voltadas para desenvolver o uma em si mesma. E eu acho esse termo, uma em si mesma, a coisa mais linda, né? Que é isso, é o self, são mulheres voltadas para si mesma, o si mesmo, desenvolver o si mesmo, que esse é um termo junguiano, né? Que é esse desenvolvimento da individuação, esse que eu falei para vocês no curso de contoterapia, né? Que é do curso de contoterapia, que é desenvolver esse self, é esse uma em si mesmo. Esse self é o uma em si mesmo. Então, essas mulheres que têm as deusas virgens fortes, elas são voltadas para esse desenvolvimento, tá? Ela tem um uma em si mesma muito forte. E a deusa virgem como um arquétipo, né? O aspecto da deusa virgem é o da mulher que não pertence ou é impenetrável ao homem. Impenetrável, gente, no sentido de que ele não pode possuir a psique dela, ele não pode moldá-la, tá? Que não é afetada pela necessidade de um homem ou pela necessidade de ser aprovada por ele, que existe completamente separada dele, em seu próprio direito. Ela é uma mulher autêntica, ou que busca autenticidade. Ela pode até não ser, porque a gente já viu os diversos, né, tudo que interfere nessa autenticidade, nessa busca do self, né? E nessas percas de caminho. Mas ela é uma mulher que, se ela não tiver com ela mesma, se ela não tiver na busca dela interna, ela não fica bem. E aí ela adoece. E aí acontecem milhões de coisas aí com ela, tá? Mas ela precisa estar nessa busca do si mesmo. Aí, falando das deusas virgens, né? Elas nunca se casaram nos mitos, embora elas tiveram, sim, companheiros, se apaixonaram, né? Artemis foi uma que se apaixonou, vou falar sobre isso. Elas nunca se casaram, nunca foram dominadas, seduzidas, violadas ou humilhadas pelas divindades masculinas ou pelos mortais, nos mitos, tá? Como foram as deusas vulneráveis, que a gente vai ver lá na frente, tá? Foram seduzidas, foram violadas, foram dominadas, foram humilhadas pelos deuses. Mas as deusas virgens muitas vezes caem em competição ou em isolamento, tá? Como a gente vê aí, Hestia, que tem um isolamento, a Atenas, que se coloca como os homens, né, em pé de igualdade, e Artemis, que é a competidora. Então, Artemis se apaixonou, né? Ela foi apaixonada, ela teve um romance com Órion, né, dentro da mitologia, só que ela mata o companheiro Órion por competição, né? A competitividade dela fez com que, sem querer, e a gente vai ver isso no mito, né? É, ela matasse o companheiro, né? Então, mulheres que têm uma Artemis muito forte, se isso não estiver equilibrado nelas, elas podem ir muito para a competição, em especial a competição com o masculino, mas com o feminino também, tá? E aí, embora elas se apaixonem, elas tenham um relacionamento, possam se casar, se ela não tiver equilibrada dentro de Artemis,
e dentro das outras deusas, porque a gente precisa ter um equilíbrio dinâmico entre essas deusas, tá? Porque todas elas fazem parte da nossa personalidade. E aí sim, se eu tenho Artemis muito forte e eu não equilibro isso, eu posso partir para uma competição e aí, inclusive, né, os relacionamentos afetivos não vingarem, porque ela é muito competitiva, né? Artemis pode beirar a competição, tá? Vamos pensar nos estereótipos do feminino. E aí, eu falando, a gente não pode colocar as deusas em caixinhas, tá? Todas as deusas são maravilhosas. E como tudo na vida, gente, a gente precisa ter equilíbrio, né? Masculino, feminino, ânimos e ânima. As deusas também a gente precisa, são aspectos da nossa personalidade, tá? A gente não pode levar para os estereótipos, todas elas são maravilhosas. A competição, ela é maravilhosa também, porque a competição, ela também faz a gente evoluir, mas não é para competir com os outros, né? Essa competição com mulheres, essa competição do outro, diminuir o outro, ou que o outro não pode me subjugar, porque Artemis pode ir muito para isso, nessa competição do outro não pode me subjugar, mas aí eu subjugo o outro, né? Onde é que está o equilíbrio? São equilíbrio de aspectos do nosso comportamento que a gente tem que ter atenção, tá? Mas não estereotipar, né? Não colocar essas mulheres em estereótipos, porque essa nova psicologia, ela vem para contrapor esses estereótipos do patriarcado, mas aí muitas pessoas que se apropriam dessa sabedoria das deusas também colocam em caixinhas, em estereótipos, as próprias deusas. É isso que veio para tirar dos estereótipos, são muitas vezes colocada dentro de estereótipos. Como que coloca em estereótipos? Falar que as mulheres são regidas por determinadas deusas. Por exemplo, eu sou Artemis, então, eu sou competitiva, não sei o que, não sei o que, porque eu tenho Artemis. A gente vê muito, muitas pessoas também, né, que tentam usar a questão do sagrado feminino, usarem dessa forma, né? Então, a Artemis, ela é a competitiva, não sei o que, não sei o que, e ela é a desequilibrada. A Artemis é, em si, a desequilibrada que tem o masculino ânimos enorme e que não é feminina. Não, ela é feminina. Ela se apaixonou por Orion, ela maravilhosa lá. Ela é uma mulher com um impulso para defender outras mulheres e crianças, esse impulso da maternidade, embora ela não tenha sido mãe, né? Dessa forma, mas ela é mãe de todos, né? Porque ela cuidava de todos, ela era parteira, né? A Artemis era parteira, isso é muito forte nela, esse cuidado com as crianças, com os animais. Então, o instinto materno existia ali nela demais, né? Completamente feminina, gente. Não tem que Artemis não era feminina, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses estereótipos em relação às deusas, tá? Porque não é essa nova psicologia não é para colocar a gente na caixinha da deusa, tá? Nós precisamos de um equilíbrio dinâmico de todas, entender que nós temos todas essas personalidades dentro de nós. Em alguns momentos a gente precisa mais de uma que de outras. Ao longo da vida a gente vai ter, de fato, uma que é mais premente. A gente tem uma personalidade que é mais premente, sim, que outras. Mas é esse o equilíbrio dinâmico, tá? O arquétipo da deusa virgem. Quando uma deusa virgem é um arquétipo dominante, a mulher é, conforme a analista junguiana Esther Hardinger escreveu em seu livro Os Mistérios da Mulher, uma em si mesma. Quando a mulher tem a deusa virgem muito premente, essa mulher é uma em si mesma, essência, autenticidade, tá? Um aspecto importante de sua psique não pertence a nenhum homem, e nem a ninguém, tá? Ela se relaciona, mas um aspecto da psique dela é só dela, gente. São as mulheres que precisam ter o espaço. Aquelas mulheres que precisam, de fato, ter o espaço para si, é uma Artemis, é uma deusa virgem, tá?
Consequentemente, a mulher que é virgem, uma em si mesma, age como age, não por causa de qualquer desejo de agradar, nem para ser desejada ou aprovada, até mesmo por si própria. Nem para ser aprovada por si própria, né? Nem por qualquer desejo de sobrepujar-se a uma outra pessoa, né? É aquilo, a competitividade não é para diminuir o outro, para se sobressair do outro, não. Atrair seu interesse ou seu amor, mas porque o que ela faz é verdadeiro. E ela quer ser melhor naquilo que ela faz, porque o que ela faz é verdadeiro. Seus atos podem, de fato, não ser convencionais. Pode ter que dizer não quando seria mais fácil e mais adaptado convencionalmente falar sim. Mas, como virgem, ela não é influenciada pelas considerações que fazem com que a mulher não virgem, quer seja casada ou não, se conforme ou se adapte à conveniência, tá? Se a mulher é uma em si mesma, ela será motivada pela necessidade de seguir seus valores próprios, fazer o que tem sentido para si mesma ou satisfazer-se, independente daquilo que as pessoas pensam. E aí eu coloquei, aí é que começa o problema, né? Eu coloquei lá valores próprios. A gente já conversou sobre valores quando a gente estava lá na leitura, né, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu fiz uma sessão de valores. Quem não assistiu, assista lá dentro da comunidade. Por quê? A deusa virgem, a mulher que tem a deusa virgem como muito forte, ela precisa viver sobre seus próprios valores. Isso é importante para ela. Só que muitas mulheres não conhecem seus próprios valores. Muitas mulheres não sabem nem que isso existe. Então, imagina uma deusa virgem, uma mulher que tem a deusa virgem muito forte, que ela, a autenticidade é forte para ela, a essência é forte para ela, mas ela não conhece seus próprios valores e ela não sabe nem que isso existe. Você imagina o problema psíquico que essa mulher não vive, o problema de não se entender. E é por isso que a gente vê aí muitas mulheres com bandeira de autenticidade, com bandeira de autenticidade, mas mudando de ideia o tempo inteiro, né? Uma hora começa uma coisa, uma hora começa a outra. Por quê? Porque ela não sabe quais são os próprios valores. Autoconhecimento é luz, gente. Autoconhecimento é a chave, né? Então, muitas vezes vai chegar para vocês, né, em terapia ou lá nos círculos de mulheres, principalmente quem está trabalhando aí com a contoterapia, né, com as deusas, a mulher que tem a deusa virgem muito forte, mas que ela não conhece os próprios valores. Então, ela está o quê? Perdida. Para ela, entende? Se isso é forte para ela, ela só vai se realizar quando ela viver a partir dos próprios valores dela. Ela precisa conhecer quais são os valores dela. E qualquer terapia do mundo que não entrar aqui não vai dar conta dessa mulher, tá? Por isso a gente precisa entender esses arquétipos, que a mulher chega pela fala dela, a gente já reconhece que Deus é mais premente nessa mulher, pela vida que ela tem, pela forma como ela, pelas questões internas dela, a gente entende qual é a deusa dela, tá? E aí, uma deusa, uma mulher que tem a deusa virgem muito forte, ela precisa conhecer os próprios valores, tá? E aí, aqui a gente já tem uma chave de uma grande questão da maioria das mulheres. E aí, a deusa virgem, ela, a mulher que tem a deusa virgem muito forte, ela tem a percepção enfocada, ela tem uma habilidade de se concentrar, de concentrar a sua atenção naquilo que lhe importa, a percepção enfocada. Artemis tem um arco, né, uma flecha. A Atenas tem uma tocha, né, luz. E a Hestia é a lareira, né? Então, assim, é percepção enfocada, ela tem que ter clareza. Ela tem um direcionamento, ela tem uma propensão à clareza, ela precisa de clareza na vida, porque ela tem uma percepção enfocada, tá? Ela tem essa habilidade, capacidade de atingir o objetivo de longo alcance. São mulheres que têm visão, que elas querem alcançar coisas lá na frente, né? Trata de tudo o que está fazendo com sua total atenção. Tem mentalidade unidirecionada, a qual permite que ela faça aquilo que decide fazer.
Quando se concentra em objetivos exteriores ou qualquer que seja a tarefa à mão, como é característico de Artemis e Atenas, o enfoque é de realização orientada. Ela é orientada para a própria realização, tá? E aqui Artemis, né? Que era a nossa deusa de hoje. E aí falar um pouquinho, eu quero ler o mito de Artemis antes de qualquer coisa, antes da gente continuar. Deixa eu ver se eu consigo. E aí depois eu volto para essa apresentação, tá? Mas antes eu quero ler para vocês, ler aqui junto o mito de Artemis. Então eu vou baixar aqui para a minha projeção, porque senão o meu computador eu não consigo. E eu deixei aqui aberto. Vamos ler juntas aqui o mito de Artemis, tá? Vamos lá, deixa eu aumentar. Que é lá do livro, tá? Artemis foi irmã gêmea primogênita de Apolo, deus do sol. Sua mãe, Leto, era uma divindade da natureza, filha de dois titãs. Seu pai era Zeus, deus líder do Olimpo. Quando chegou a hora de Leto dar à luz, surgiram grandes obstáculos. Ela era mal acolhida aonde quer que fosse, porque os outros temiam a cólera vingativa de Hera, que é uma das deusas, que era esposa de Zeus, né? Esposa legítima de Zeus. Finalmente, ela encontrou refúgio na estéril ilha de Delos e deu à luz a Artemis. Logo que nasceu, Artemis ajudou Leto durante as prolongadas dores do parto difícil de Apolo. Por 9 dias e 9 noites, Leto sofreu dores atrozes por causa dos feitos vingativos de Hera. Artemis, que havia sido parteira de sua mãe, ficou também sendo considerada como deusa do parto. As mulheres se dirigiam a ela como auxiliar nos momentos de dor, a quem nenhuma dor toca. Elas oravam pedindo-lhe que pusesse fim às suas dores, através do nascimento de um bebê ou através de uma amena morte causada por suas flechas. Quando Artemis tinha 3 anos de idade, Leto levou-a ao Olimpo para encontrar Zeus, seu pai, e seus parentes divinos. Ela conheceu Zeus com 3 anos. O poeta Calímaco, em seu hino a Artemis, descrevia sentada no colo de seu pai, encantado, Zeus, que se curvava e afagava, dizendo: Quando as deusas me trazem filhas como essa, a raiva de Hera me incomoda muito pouco. Filhinha, você terá tudo o que desejar. Zeus ficou encantado com aquela mulher, com aquela criança, né, que era, nossa, os feitos maravilhosos, orgulhosíssimo daqueles feitos maravilhosos de Artemis, e falou que daria o que ela desejasse, né? Artemis pediu um arco e flechas, uma quadrilha de cães de caça para com eles caçar, ninfas para acompanhá-la, uma túnica suficientemente curta para ela correr nas montanhas e selvas, como seus lugares especiais, para ela correr, e as montanhas e as selvas como seus lugares especiais, e a castidade eterna. Seu pai lhe concedeu tudo isso, e mais o privilégio de fazer suas próprias escolhas. Então Artemis foi para as selvas e para o rio com a intenção de escolher as mais belas ninfas. Foi para o fundo do mar encontrar os ciclopes e artífices de Poseidon para que moldassem seu arco de prata e suas flechas. E finalmente, com um arco na mão e seguida pelas ninfas, ela procurou Pan, metade homem e metade bode, a divindade musicista da natureza, e solicitou alguns de seus melhores cães de caça. Conforme a noite vinha se aproximando, impaciente para que seus novos dons concorressem numa prova esportiva, ela caçou à luz de tochas. Nos mitos, Artemis agia rapidamente para proteger e salvar aqueles que apelavam a ela pedindo socorro. Era rápida também para punir aqueles que a ofendiam. Certa vez, quando sua mãe Leto estava a caminho de Delfos para visitar Apolo, o gigante Tito tentou violá-la. Artemis apressou-se em ajudá-la, fez mortal pontaria com seu arco e flecha e o assassinou. Outra vez, a arrogante e insensata Niobe cometeu o erro de insultar Leto, gabando-se de que ela, Niobe,
tinha muitos filhos e filhas bonitos, enquanto Leto tinha apenas dois. Leto invocou Ártemis e Apolo para vingarem esse insulto, e eles rapidamente o fizeram com seus arcos e flechas. Apolo matou os 6 filhos dela, e Ártemis assassinou as suas 6 filhas. E Niobe foi metamorfoseada numa chorosa coluna de pedra. Gente, aqui um aspecto importante de Ártemis, tá? Filhinha da mamãe. Aqui defende a mamãe, aqui dá orgulho para a mamãe e para o papai, tá? Aqui está sistemicamente emaranhada com a mãe. É digno de nota que Ártemis repetidamente viesse em auxílio da mãe. Nenhuma outra deusa é conhecida sob esse aspecto. Também outras mulheres apelaram a ela com sucesso. A ninfa da floresta, Aretusa, chamou por Ártemis quando estava para ser violada. Aretusa voltava de uma caçada e estava nua, nadando para se refrescar, quando o deus do rio foi tomado de ardente desejo por ela e perseguiu a ninfa despida, que fugia aterrorizada. Ártemis ouviu seu choro, resgatou-a numa nuvem de neblina e a transformou numa fonte de água. Ártemis, a protetora de outras mulheres, tá? Ártemis era impiedosa com aqueles que a ofendiam, conforme o desajeitado Acteon descobriu. Enquanto perambulava pela floresta, o caçador Acteon acidentalmente se aproximou da deusa e de suas ninfas, que se banhavam numa piscina escondida, e ficou olhando estupidamente. Ofendida com a sua intromissão, Ártemis atirou água no rosto de Acteon, transformando-o num veado adulto. Ele se tornou caça para seus próprios cães caçadores, que o perseguiam. Em pânico, Acteon tentou fugir, mas foi alcançado e despedaçado. Ártemis matou também outro caçador, Órion, a quem ela amava. Essa morte foi inadvertida, provocada por Apolo, que ficou ofendido com o amor de Ártemis por Órion. Um dia, Apolo viu Órion enquanto ele prosseguia com dificuldade pelas águas do mar, a cabeça bem acima do nível da água. Então Apolo encontrou Ártemis e, a alguma distância, apontou para um objeto escuro no oceano e disse que ela não conseguia atingi-lo. Irritada com o desafio de seu irmão e não sabendo o que estava fazendo, pontaria em direção à cabeça de Órion, ela desferiu uma flecha e o matou. Posteriormente, Ártemis colocou Órion entre as estrelas e deu-lhe um de seus cães de caça, o cão-estrela Sírius, para acompanhá-lo no céu. Desse modo, o homem que ela amava tornou-se vítima de acidente de sua natureza competitiva. Embora seja mais conhecida como a deusa da caça, Ártemis era também a deusa da lua. Ela ficava à vontade à noite, percorrendo seu império deserto ao clarão da lua e à luz da tocha, no seu aspecto de deusa da lua. Ártemis se relacionava com Selene e Hécate. As três foram consideradas como uma trindade lunar. Selene reinava no céu, Ártemis na terra e Hécate no estranho e misterioso inferno. Era para eu ter projetado aqui para vocês acompanharem a leitura, tá? Mas como vocês têm um livro, espero que tenham lido também. Vou, de novo, compartilhar minha tela aqui com Ártemis, tá? Meninas, alguns aspectos importantes aí do mito de Ártemis, né? Maravilhosa. Arco e flecha, né? Aquele foco direcionado. O urso é um símbolo de Ártemis, tá? Que é um animal que representa ela. A proteção às outras mulheres e às crianças. O urso, ele representa muito essa proteção, né? Ele é um arquétipo, um animal de poder da proteção. Essa proteção. Então, ele é um animal que representa Ártemis. E todos os animais, na verdade, são, porque ela é a protetora dos animais também, tá? Das mulheres, das crianças, dos animais, né? A selva, um lugar escolhido aí por Ártemis, né? O amor à natureza e a solitude, né? Essas mulheres que precisam também um pouco de solidão são mulheres Ártemis, né? Que valorizam essa questão da solidão. São deusas virgens, na verdade, porque todas elas, tá? Valorizam. Mas, em especial, a natureza é uma questão muito de Ártemis, tá? As ninfas que representam aí Ártemis, quando recebeu
presente, né, do pai de Zeus, ela pede ninfas, além de todas as outras coisas que ela pediu. O que são as ninfas, né? Essa irmandade do feminino. Essas mulheres que acompanham ela representam essa irmandade do feminino. Então, a mulher Artemis, normalmente ela é feminista, tá? Se ela não for feminista, do feminino, esse feminismo, ela tem essa propensão aí, a defesa de outras mulheres, né, de estarem em irmandade. Então, todo esse movimento, gente, que nós fazemos do Sagrado Feminino, de estar em irmandade de mulheres, é um movimento Artemis, tá? É Artemis em nós que está se manifestando e fazendo, né, essa irmandade caminhar aí. Na mitologia romana, ela foi Diana, e nos tempos modernos ela é caracterizada pela Mulher Maravilha, tá? Aspectos importantes do conto aí que eu ia. Gente, os mitos, de maneira geral, mito não é só aquilo que a gente leu ali, tá? Mitos são histórias longas, enfim. Mas aquela história de como nasceu, né, aquela personagem, aquela deusa, ela é muito característica. Então, em contoterapia, nessa metodologia que a gente está estudando, para quem é do curso de contoterapia, a gente trabalha com esse nascimento, tá? Da deusa e como esse conto principal. Só que a mitologia tem muito mais contos. Então, se você quiser estudar a mitologia e trazer no seu círculo outros aspectos que fazem referências a muitas coisas, né? Todos os aspectos, todos os trechos dos mitos, eles são muito simbólicos e eles fazem referência a alguns aspectos da nossa psique, que são coisas mais aprofundadas. Estudar mito é muito, assim, muito complexo, tá? Mito representam arquétipos, então é algo muito complexo. Se vocês, a princípio a gente usa o nascimento lá do mito, aquela história principal, mas se vocês quiserem estudar mitologia profundamente, trazerem outros aspectos dos contos que tenham referência com o tema que vocês estão trazendo para o círculo, vocês podem, tá? Aqui são esses que a gente vai trabalhar, tá? Os trechos principais do mito, tá? Questões importantes ali, né? Como já eu fui falando. Artemis é aquela que salva a mãe, né? É aquela que salva a mãe, que ajuda a mãe. Então a gente precisa trazer isso como importante sistemicamente, aquela mulher que está sempre lá emaranhada com a mãe, né? Está sempre lá indo em auxílio da mãe, saindo do seu lugar. Tem aspectos de Artemis aí que sistemicamente estão fora do lugar, tá? Alguns aspectos para a gente ver. Aquela que é o orgulho do papai, né? Sistêmico também, o orgulho do papai. A competidora com que atrapalha ali o casamento, né? Sistemicamente também tem coisa aí. Então, são aspectos que quando a gente identifica numa terapia, a gente sabe que é Artemis que está ali, aflorado naquela mulher, tá bom? É... E a erva Artemisia, eu trouxe isso, que é uma curiosidade muito legal, porque tem uma Artemis, tem uma erva, gente, tem uma erva que leva o nome de Artemis, tá? Que é a erva Artemisia absinthe, ela tem o nome da deusa, né? E ela é a deusa das ervas. Olha que linda. Pois ela tem elementos ativos de mais de 200 outras plantas. Olha que coisa interessante. É uma erva curativa, ela é super nutritiva, enfim. Ela é a deusa das outras ervas, né? A deusa das ervas, de tantos elementos ativos que ela tem. Elementos ativos de 200 outras ervas, tá? É também conhecida por muitos outros nomes, mas ela é artemisia, tá? Uma erva maravilhosa aí que equilibra, super boa para o feminino, tá? Para tratar questões do feminino, a erva artemisia. E aí eu trouxe isso para vocês. É, Acabou aqui. Para vocês conhecerem essa erva. E quem quer aí, né, equilibrar Artemis, né, ter Artemis mais ativa, também pode estar tomando aí essa erva, que é uma das formas, não só estar tomando, tá? Fazer escaldapés, enfim, né? Óleo essencial de Artemisia, trazer essa erva aí para sua vida, tá? No último encontro, depois que a gente vê todas as ervas, eu vou falar sobre como ativar as deusas, tá?
Hoje só trouxe mesmo a Artemisia para vocês conhecerem, que é uma curiosidade bem legal, né? Meninas, perguntas. Eu amo Artemis, eu amo as deusas Eu virgens. quero falar. Fala aí. Eu tenho um livro aqui em casa, primeiro, boa tarde, né, gente, que chama Ervas e Benzimentos. Ele é ótimo. E na hora que você falou da Artemisia, eu vim buscar. E aqui ele fala, né, vários nomes. Um dos nomes que eu acho que até o mais conhecido é Erva de São João, que é a Artemisia, e É, Losna Brava. Lógico. E olha só que legal que fala aqui. Está escrito assim: trabalha a força do feminino e por isso é usada para elevar a autoestima das mulheres e desenvolver seu magnetismo pessoal. Os homens a utilizam quando há necessidade de melhorar a sensibilidade, a mediunidade e a tomada de decisões com equilíbrio entre a razão ou a emoção. Maravilhoso, né? Uma erva E aí, maravilhosa. É difícil de é, encontrar. eu queria tirar uma dúvida, assim. Se Quando a você gente puder pega. depois fotografar essa página Ó, aí e botar lá no eu grupo, mando, tá? beleza. Primeiro, quando você falou, Tati, dos valores, eu vejo isso muito dentro dos meus atendimentos, né? O meu foco são mulheres. Inclusive, eu até tenho uma tabela de valores que eu trabalho logo no início, quando eu começo, porque toda vez que passo, por exemplo, por problemas sérios de relacionamento, que essas coisas assim, que eu volto com elas na tabela, é porque esses valores foram feridos. E aí eu vou justamente trazendo essa consciência da importância. Então, na hora que você falou, eu falei, gente, nossa, faz mais sentido ainda trabalhar esses valores, né? E aí eu queria te perguntar assim, quando a gente tem essa mulher que tem essa proximidade com a Artemis e quando ela está, eu não sei nem falar a palavra assim, mas vamos botar assim, quando ela está desequilibrada, a agressividade, a arrogância, a competitividade são características que tendem a aparecer mais? Então, então sim, características que tendem a E, aparecer sim. por exemplo, mulheres que a gente percebe que ela precisa desses momentos de solitude, mas que ela não consegue fazer isso, também está um pouco nessa linha? Olha, todas as mulheres que têm as deusas virgens como muito premente, elas precisam desses momentos de solitude, tá? Sem isso, elas surtam. Tipo assim, não ficam legal, tá? Não ficam legal. É, A pergunta é se as mulheres que precisam desses momentos de solitude não conseguem ter esse momento, se elas são artemis, elas podem ser qualquer uma delas, né? Mas a Artemis, ela tem uma maior propensão a se sobrecarregar. E muitas vezes a mulher não consegue ter esses momentos porque ela se sobrecarrega. Então, você pode ir por aí, tá? Mas não necessariamente, né? Ela pode não estar querendo, não estar podendo se dar esses espaços porque ela está se dedicando esses momentos de solitude, porque ela está se dedicando muito aos relacionamentos, por exemplo, né? Aí seria um outro caminho, né? Uma outra deusa, que de fato todo mundo precisa dos momentos de solitude. Mas, para uma deusa virgem, para uma mulher que tem a deusa virgem mais forte, aquilo é como se fosse uma aniquilação dela. Não ter espaço de solitude é como se ela estivesse sendo aniquilada, deixando de existir. Por quê? Porque ela é muito focada para a autenticidade, para a essência, para esse momento com ela. Entendeu? Então ela se sente aniquilada. A que tem a deusa vulnerável mais forte, ela também precisa da solitude. Mas para se reabastecer e tal, mas ela não vai ter essa sensação de que ela está deixando de existir. Entendeu? Vamos lá, meninas. Mais alguém tem dúvidas? Querem falar alguma coisa? Vocês são apaixonadas por Artemis, assim como eu? Fátima, sim, né?
Eu amo Artemis e Atenas, né? São as duas deusas mais fortes aí em mim. Amo, amo. Eu estou conhecendo as deusas agora, as gregas. Eu tenho estudado muito as orixás, né? Uhum. As africanas, as deusas gregas. Não que eu já não tenha visto, porque eu já participei de muito ciclo feminino, de sagrado feminino, então fala muito delas. Mas assim, me aprofundar mesmo, está sendo agora. Eu Depois você como procura saber qual é a referência na mitologia africana, né, dos orixás, de Uhum. Artemis, porque tem É, analogia. Procura saber e vou traz pra procurar. gente. E traz pra gente. Sim, já é maravilha. E como a Marise falou, foi a Marise, que ela foi procurar, eu também procurei. Eu tenho fita energética do Bruno Ximenes aqui, né? E aí Uhum. fala que ela regula o TPM, ela Uhum. prepara energeticamente a mulher que quer engravidar e regula eu fechei, regula a menstruação. Mas aqui fala da Artemisia vulgaris, não da absinto, seria a mesma? Eu acredito que seja a mesma. Eu acredito que seja a Sim. mesma. Aqui em Patrimônio da Penha, eu moro na beira da Serra do Caparaó, né? Moro na beira, não, eu moro na Serra do Caparaó. Aqui tem muita artemisia. Aqui tem. Uhum. Florzinha branca, não é? Ai, que maravilha, é branca. Ela é Na minha linda. cidade eu não encontro, não. Tem que comprar na internet. Vou ver se eu acho alguma e te Esse- fotografa. Aqui no meu quintal não tem, não, mas aqui na Penha tem. Onde eu Que moro tem, já legal. vi. Que legal. Então, meninas, alguém quer falar mais alguma coisa? Se não, vamos, como eu falei lá no começo, né? Só a Carol que estava. O encontro da mandala lunar, gente, eu vou deixar para outro dia, tá? Que eu achei que ia ficar muita coisa para esse encontro aqui. Então, porque é tudo muito conteúdo, né? Então a gente precisa assimilar, digerir. A mandala lunar, ela exige um pouco que a gente entenda, né? Aí cortar, entrar num outro assunto. Então vamos deixar um dia só para mandala lunar. Não vai precisar de muito tempo, não, porque eu acredito que em máximo uma hora também a gente dê conta de aprender a mandala lunar. Mas aí eu quero falar da lua interna, da lua externa, e aí, como é um outro tópico, eu achei que vai dar exigir demais da nossa mente. Então vamos Ah, deixar eu achei esse. aqui, eu Fala aí, encontrei. pode falar. Estimula a fertilidade, regula o fluxo menstrual, reduz os efeitos da TPM, reduz os cistos no ovário e miomas do útero, reduz as dores Maravilhosa. pós-parto e prepara energeticamente o ventre das mulheres que desejam engravidar. Isso É aí. isso. Muito maravilhosa. Tati, Muito maravilhosa. Oh, bom, isso é bom saber. O óleo essencial também faria o mesmo efeito da erva, né? o óleo essencial, assim, ele tem um efeito no nosso sistema límbico, né? A erva que a gente bebe, ela. Artemisia também você não pode ficar bebendo toda a vida, não, tá, gente? Senão faz mal. Você toma aí por um tempo e depois para, tá? Ela tem um efeito dentro dos órgãos, né? E o que se faz muito com artemisia é vaporização, vaporização uterina. E aí ela limpa o útero ali. Então, os protocolos, por exemplo, para quem quer engravidar, não é só de tomar, é mais vaporização, porque você tomando, você inclusive pode, caso você engravide, você pode, né, perder. Não é uma erva que você pode tomar grávida. Então, aí tem os protocolos, assim, você toma 7 dias, aí para. Aí depois entra com a vaporização, entendeu? A vaporização é ótima, né? Porque ela vai direto ali no útero e tal. E o óleo essencial, ele vai no sistema límbico, né? Então, Pode é, pesquisar o floral também. floral, exatamente. Tintura, né? Tem tintura Floral também. energético, né? É, tem Eu queria tintura e fazer. tem floral. Pode falar. Quando você fala que da Artemis, né, desse lado do desequilíbrio, né, do excesso de competição, Uhum. pode paralelo com aquela visão que aí hoje eu entendi que vem de Jung, dessa coisa do Yang seria a mulher
tem muito a ver com Artemis, pelo que eu entendi, pelas Uhum. características da Artemis, mas seria uma Artemis em desequilíbrio, tipo um hábito sombra da Artemis. Posso Sim, dizer? com certeza, com certeza. E a gente pode pensar, inclusive, em ânimos e ânimas ali dentro do arquétipo de Artemis, né? Pode pensar assim. É porque ânimos, como eu falei, ânimos e ânima existe, né? A gente pensa nesse, mas não é só. Não é só Sim. pensar as mulheres só através dele, né? Então, sim, esse raciocínio é exato. A gente pode pensar ânimos e ânima, um desequilíbrio dentro de Artemis, por exemplo. Mas que a partir do momento que ela está em equilíbrio, ela vai usar o lado saudável da competitividade, o lado saudável dessa coisa da Exatamente. salvadora, né? Que também eu Exatamente. relacionei muito com a mulher que entra na salvadora, que é um desequilíbrio, que ela quer salvar, Exatamente. coloca em último lugar, que é uma posição mais, como se, um arquétipo mais do lado sombra. Mas em Exatamente. equilíbrio, ela seria Artemis na sua Artemis na sua perfeição. plenitude. Isso, na sua plenitude, exatamente. Não é sair Entendi. de Artemis, é usar o melhor de Artemis, a luz de Artemis. Entendi. Ô, Tati, uma dúvida. Esse material que você coloca, a gente vai ter acesso a ele? Esses slides, É, sim, vou colocar é embaixo porque das às vezes aulas. às vezes a gente está copiando aqui e para poder, né? Porque são informações Aham. mais diretas assim, e aí vai estar o quê? Na plataforma? Vai estar na plataforma, embaixo das aulas, tá? Tá. E a aula anterior é só depois que terminar todas ou você já vai É liberando? porque depois que eu terminar todas, eu vou colocar ele como um curso, assim, sabe? Como se fosse assim, fechadinho, com todas as aulas, aí vou fazer capinha. Aí por isso eu vou colocar ele quando terminar, assim, todo junto, Ah, então tá, tá. Obrigada. tá bom? E as apostilas eu vou, as apostilas não, os slides eu vou colocar lá, tá bom? Tá ótimo, meninas. Então vamos. Até a próxima, na semana que vem. Um beijo grande, ótimo final de semana aí para vocês. Beijo.